Eu nunca influenciei ninguém a ter nem relacionamento afetivo. E o que eu filmava dos relacionamentos das pessoas que elas conheciam é porque eu preferia que fosse com acompanhamento meu e da mãe do que elas fizessem escondido. Eu não vou estar livre nunca mais do que fizeram com minha imagem. Onde eu chegar agora, eu sou visto como um pedófilo, eu sou visto como um abusador, eu sou visto como uma pessoa pervertida. Ítalo Santos finalmente quebrou o silêncio. Depois de meses preso e no centro de uma das investigações mais comentadas do país, o influenciador apareceu pela primeira vez diante da justiça para falar sobre as acusações que caíram sobre ele, e o Fantástico teve acesso completo a esse depoimento. No depoimento, o Ítalo responde sobre a relação com as adolescentes que apareciam nos vídeos, fala do estilo das coreografias, comenta as denúncias de exploração, explica a cirurgia paga para Camila aos 16 anos e rebate ponto a ponto as acusações de pornografia infantil e tráfico humano. Ou seja, pela primeira vez a gente tem a versão completa de Ítalo e ela abre ainda mais perguntas sobre tudo isso que aconteceu. Então a gente vai ver o que tanto o Ítalo disse no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quando a gente fala de exposição na internet, quase sempre a gente pensa em fama, números altos, seguidores, mas existe um limite que às vezes é ultrapassado sem que ninguém perceba de imediato. E é exatamente isso que torna o caso do Ítalo Santos tão complexo, tão polêmico e tão discutido nos últimos meses. O Ítalo, ele era um influenciador com milhões de seguidores, vídeos de dança, rotina, um estilo que misturava ali cultura de periferia com a estética de conteúdo rápido das redes. Só que por trás disso existiam adolescentes que participavam das gravações, algumas morando com ele e com o marido Israel Vicente, e foi justamente essa relação entre adultos e menores, unida ao estilo das coreografias, que colocou o nome de Ítalo no centro aí de uma investigação que virou caso nacional. E aí no domingo, o Fantástico exibiu pela primeira vez os depoimentos completos que Ítalo e Israel deram à justiça. E o que aparece ali levanta algumas perguntas difíceis sobre responsabilidade, exposição, limites do entretenimento e principalmente sobre o impacto disso na vida de adolescentes que estão crescendo numa era em que tudo é gravado, tudo é compartilhado, viraliza. Antes de entrar nos detalhes, eu quero te mostrar exatamente como que essa audiência começou, porque o tom da fala dele já mostra como que o Ítalo tenta se posicionar diante das acusações. Ítalo Santos e o marido Israel Vicente, influenciadores digitais, presos desde agosto. Réus no primeiro de 3 processos que trazem acusações de exploração de menores de idade. Essa é a primeira vez em que eles falam sobre as denúncias. Essa abertura já dá o peso da situação, não é uma entrevista, né? Não é uma gravação casual, é a justiça, né? E agora a gente vai entender como que tudo chegou até ali. O Ítalo e o Israel, eles foram presos em agosto. Eles respondem a 3 processos diferentes que envolvem acusações de exploração de menores, tráfico humano, produção e divulgação de pornografia infantil. A defesa nega tudo. E Ítalo afirma que se sente constrangido por estar sendo acusado justamente depois de ter feito tanto pelas crianças. Esse é outro trecho que ajuda a entender a linha de argumentação dele. Produzir vídeos com cenas pornográficas, é verdade que para grande screen? Não necessariamente. Eu me sinto até um pouco constrangido por ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes que estão colocados aqui nos áudios, e ter que responder, por mais que seja obrigatório eu estar respondendo aqui, mas me dói. A partir daqui, o Fantástico começa a contextualizar a origem de toda a denúncia. Para quem não lembra, né, tudo explodiu quando o influenciador Felca publicou o vídeo Adultização, que bateu mais de 50 milhões de views e que mostrava como crianças e adolescentes estavam sendo expostas indevidamente nas redes sociais, inclusive aí usando o Ítalo como exemplo. Depois desse vídeo viral, o Ministério Público da Paraíba pediu a prisão do Ítalo e do Israel. A polícia chegou a ir na casa deles, mas não encontrou o casal. Eles estavam em São Paulo. Pouco depois, foram presos e levados para Paraíba. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. 2 semanas depois, eles foram transferidos para a Paraíba. A partir desse ponto, a investigação avança para acusações mais pesadas. E o Fantástico, então, exibe trechos dos depoimentos dados à justiça, onde o Ítalo tenta explicar o que eram aqueles vídeos e a rotina da casa. Ele afirma que nunca produziu vídeos de teor sexual e que tudo que fazia, né, era parte da cultura de periferia, especialmente o brega funk. É brincadeira, né?
ele falar que aqueles vídeos com a Camilinha dançando lá não eram conteúdos sexualizados, né? Eu cheguei a nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual. E a gente só gravava a nossa rotina com a cultura de periferia, que é de onde eu venho. Entre Recife e João Pessoa, o ritmo mais escutado hoje daqui, produzido, e está no Brasil inteiro, é do ritmo de brega funk. Que as coreografias e os passos usados, por alguns, é visto com esse olhar. Mas pra gente que é da periferia e é da arte, não. O juiz, então, questiona diretamente se o ritmo pode ser considerado obsceno ou apelativo. Mas a pergunta é se elas são apelativas. Eu não considero. Depois disso, ele confirma que 4 adolescentes moravam com o casal, mas nega que alguma criança de até 12 anos tenha vivido ali. Ele também afirma que o dinheiro que ganhava vinha de publicidade e de uma rifa legalizada, não das visualizações dos vídeos ali com adolescentes. Mas, cara, isso aí é muita canalice. Ele só conseguia esse alcance para poder ter publicidade, poder vender rifa, por causa das visualizações do engajamento que os vídeos com adolescentes tinham. Então, assim, é meio contraditório você falar que não ganhava dinheiro com as visualizações das danças. É ridículo, cara. É como algum criador de conteúdo no Instagram, que os conteúdos no Instagram, no Reels, eles não monetizam. Falar que não, eu não ganho dinheiro com os vídeos no Instagram. Como não? Você tem o engajamento que você tem por causa dos vídeos que você produz no Instagram, e através dos vídeos que você produz no Instagram, você consegue patrocínio, publicidade, vender alguma coisa. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Ítalo diz que nenhuma criança de até 12 anos morava com eles, mas conta que 4 adolescentes viviam na casa. Na verdade, os pais sempre fizeram parte, né? Era uma criação de via de mão dupla. Eles passavam a maior parte do tempo comigo, mas iam prover os pais também. Ele negou que recebesse dinheiro das redes sociais onde os vídeos com as adolescentes eram exibidos. E você vivia de quê? Publicidade. Publicidade. Eu tinha minha rifa, que é legalizada pela LOTEP estadual. E o promotor questiona se o Ítalo via comentários de cunho sexual nos vídeos. Ele diz que com tanta repercussão, né, ele nem via esse tipo de mensagem, que o foco do público era outro. Nesses vídeos o senhor nunca viu, então, comentários que denotavam que aquela pessoa que estava vendo intuiu daquele vídeo um conteúdo sexualizado, erótico, pornográfico. Como nossos vídeos tinham muita repercussão, Vossa Excelência, os comentários chegavam a ter 20 mil comentários, 30 mil comentários. E a maioria dos comentários era baseado na força de cada personagem, como era visto por ele. Mesmo assim, o Ministério Público já acompanhava o conteúdo de Ítalo desde 2020, orientando a remover passos e coreografias com conotação sexual, como o passo Brigada. Esse é um trecho extremamente importante, né, porque mostra que as autoridades já tinham alertado o Ítalo antes e que vídeos chegaram a ser removidos por recomendação da promotoria, inclusive removidos ali, até mesmo banidos pelo próprio Instagram. Então, assim, não tem como falar que ele é tão inocente assim, não sabia que esses passos eram sexualizados, né? Se o próprio Ministério Público já estava atrás dele por conta disso. Existe um passo do brega funk chamado Brigada, que é entendido como um ato de conotação sexual na internet, tem essa discussão. O senhor chegou a ser interpelado por alguém, por uma autoridade? O senhor pode explicar para o juiz? A promotora pediu para parar de fazer, é o passo que vem para cá. E você fica fazendo esse movimento que oscila com as mãos. Pediu para parar. A gente reformulou esse passo para fazer ele assim, para justamente não ter a conotação sexual. A promotora Ana, ela me acompanhou como promotora substituta lá em Cajazeiras em 2020. Nessas atuações de Ana, ela pediu para parar as gravações de vídeo. Ela foi bem incisiva assim, que as adolescentes poderiam gravar sozinhas no perfil delas, mas que não poderiam ter a minha presença. Mas a parte mais séria aparece quando o Fantástico entra no caso da Camila, né, a Camilinha, a adolescente mais próxima do casal. O vídeo do Felco destacou essa relação e o Ministério Público afirma que o Ítalo teria ajudado a construir uma imagem sexualizada da jovem. Um dos pontos citados é o fato dele ter pago uma cirurgia de prótese de silicone quando a menina tinha apenas 16 anos. No vídeo Adultização, Felca mostra a relação de Ítalo com Camila, uma das adolescentes que moravam com ele. A relação que o senhor tem com a Camila, vamos começar por ela, é uma relação de qual natureza? Uma relação de pai e filho. Você pagou o silicone que a Camila colocou? Paguei. Que idade ela tem quando ela? 16 era emancipada. 16? Inclusive a assinatura do próprio protocolo do silicone foi ela que assinou. Pela lei é permitido que elas façam ou com autorização da mãe ou com a emancipação. O Ítalo diz que não incentivava relacionamentos entre os adolescentes e que quando filmava algo era para acompanhar e garantir que nada fosse feito escondido dos pais. Nunca influenciei ninguém a ter nem relacionamento
afetivo. E o que eu filmava dos relacionamentos das pessoas que elas conheciam é porque eu preferia que fosse com acompanhamento meu e da mãe do que elas fizessem escondido. Camila, já maior de idade, também prestou depoimento dizendo que via Ítalo como um pai, nunca se sentiu explorada. Logo depois é a vez do Israel falar, reforçando o argumento da vida familiar e de que tudo começou como uma forma de tirar jovens da pobreza através da dança. Com certeza. São muito altruístas, né, os dois. A nossa vida era uma vida familiar, a gente era uma família realmente, entendeu? Eu tenho pra alegar que lá atrás, quando a gente iniciou, que fui lá, Cachaceiras, a gente, nem eu, nem Ítalo tinha dinheiro, nem eu, nem Ítalo tinha condições de nada. E Camila, o pessoal, todo mundo amava a dança. Ítalo dava aula de dança. Eles viram um formato, uma forma de sair daquela escassez, daquela vida que não tinha expectativa de se sair da Paraíba, de um sertão, para ser alguém e ajudar a família deles. A matéria também inclui depoimentos de ex-funcionários, incluindo 2 PMs que trabalhavam como seguranças. Eles afirmam que não viam nada pornográfico, mas também admitem que tinham acesso restrito à casa. Mesmo com o pedido da defesa, o juiz manteve a prisão preventiva. A promotoria reforça que o Ítalo era acompanhado há 5 anos e que sempre que algo aparecia sexualizado, o MP intervinha. A defesa, por sua vez, argumenta que o conteúdo pode ser sensual, mas não pornográfico, e que a lei não criminaliza a sensualidade. Porra, aí é foda. Então, se não criminaliza a sensualidade, vamos fazer uma criança de 12 anos fazer coreografia sensual. O Ítalo, ele era acompanhado pelo Ministério Público há pelo menos 5 anos. Sempre que houve qualquer tipo de sinalização de ato obsceno ou pornográfico, o Ministério Público foi chamado a intervir, interveio. Então, o que a defesa não consegue entender é como o que nunca foi reconhecido como crime, de um dia para a noite passou a ser tratado como crime. Esses vídeos com menores de idade rebolando, com mini shorts, mini saia, não são vídeos sensuais? Eles podem ser vistos como sensuais, mas a lei não criminaliza o ato sensual. Ela criminaliza o ato pornográfico. E a pornografia não está demonstrada. Em seguida, especialistas explicam que mesmo não sendo pornográfico, a exposição pode gerar danos emocionais e violação de direitos. Quem vai definir o que é pornografia no caso específico vai ser o sistema de justiça, tendo em vista que essa produção de conteúdo e a exploração, a superexposição de sujeitos em desenvolvimento, que ainda estão desenvolvendo suas capacidades emocionais para lidar com essas situações. Então a gente está falando de uma intensificação de violação de direitos quando a gente também vai para o ambiente das redes. O Fantástico procurou o Ministério Público para comentar o caso, mas não houve resposta e ainda existe outro processo, trabalhista, onde o casal é acusado de tráfico de pessoas para exploração sexual e condições análogas à escravidão. Procuramos o Ministério Público do Trabalho para falar sobre esse caso. No processo trabalhista, o MPT acusa Ítalo e Israel de comandarem um lucrativo esquema de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e de submeter crianças e adolescentes a condições análogas à escravidão. O processo ainda aguarda a defesa deles. E por fim, o Ítalo desabafa dizendo que, independentemente do resultado, a sua imagem já está destruída. E nisso aí eu concordo, tá? Espero que ele não volte a ter a relevância que já teve um dia. Eu não vou estar livre nunca mais do que fizeram com minha imagem. Onde eu chegar agora, eu sou visto como um pedófilo. Eu sou visto como um abusador. Eu sou visto como uma pessoa pervertida. O caso do Ítalo é, acima de tudo, um choque entre duas realidades que convivem lado a lado na internet. A cultura da viralização e a responsabilidade sobre menores. A fronteira entre o conteúdo de dança e adultização é extremamente tênue. E quando envolve adolescentes, qualquer passo mal calculado pode virar uma denúncia séria. O Fantástico termina lembrando que proteger crianças e adolescentes não é somente a função da justiça, é da comunidade, das famílias e da sociedade inteira. E agora, com todas essas informações, fica a pergunta, onde que termina a cultura da dança e começa a exploração voltado para esse lado mais sensual, sexualizado que o Ítalo vinha trazendo, Qual que é o limite dessa exposição? Existe algum? Quem deveria ser o responsável quando esses limites são ultrapassados? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!